Olá, você sabia que anualmente são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de lixo? Isso equivale a 30 milhões de estádios de futebol, cheio de sujeira. Muitas coisas, não é, gente? Isso mesmo. Mas esse lixo, quando é que surgiu essa ideia do surgimento do lixo? Quando é que surgiu essa ideia do descarte de lixo pela raça humana? Lembrando, o lixo surge exatamente quando surge a humanidade. Aonde tem humanidade vai ter produção de lixo. Ou seja, o lixo é inerente ao surgimento da humanidade. Se tem humanos, vai ter produção de lixo. Exemplo claro, o humano chegou à Lua, tem lixo. O humano chegou ao espaço, ele deixou lixo lá. Foi a Marte, vai ter lixo. Porque onde tiver humano, gente, vai ter lixo. Só que, historicamente, o lixo ele vem se intensificar e ter o maiores impacto por volta de 400 a.C., que o lixo ele veio se intensificar sua produção de lixo, por quê? Com o surgimento da cidade e também com o aumento da população humana, com o aumento dos seres humanos. Com o aumento dos seres humanos, aumentou e intensificou a produção de lixo. Já na Europa do século XIV, os seres humanos eles foram responsáveis por uma alta produção de lixo, do qual essa alta produção do lixo ela serviu de moradia para a proliferação de rato, que, consequência disso, a doença como a peste negra. Então, o ser humano ele começa a causar inúmeros impactos. E um desses impactos é justamente na saúde de nós, seres humanos. E atualmente nós podemos ver vários tipos de lixo, como cascata de celulares, computadores, televisão, podemos ver plástico, fralda, papelões, entre outros materiais do qual nós denominamos de lixo. Que para muitos autores, lixo ele é algo inútil, que não tem nenhuma utilidade e do qual precisa ser descartado. Por isso nós denominamos de lixo. E esse lixo, ele pode ser dividido em dois tipos: lixo biodegradável e lixo não biodegradável. Qual é a diferença? É simples. Lixo biodegradável é aquele lixo que os descompositores, como bactérias, fungos e outros micro-organismos, eles são afins. Ele consegue decompor esse lixo. E o lixo não biodegradável é aquele onde os decompositores não serão capazes de decompor esse lixo. Então, temos essa diferenciação. E esse lixo ele pode se originar de vários processos que nós, seres humanos, desenvolvemos dentro da sociedade. A agricultura, das fábricas, a indústria, e um dos principais delas, o principal vilão, é o lixo urbano. Como assim? O lixo urbano não é a indústria, a fábrica que produz lixo mais nocivo para o meio ambiente, para o ser humano. Sim, as fábricas produzem lixo mais nocivo, porém existem leis, regulamentos, tecnologia avançada que tende a tentar diminuir os impactos desse lixo. Porém, claro, no entanto, essas leis e esses mecanismos ele precisa ser mais praticado e mais levado a sério. Porém, ainda existem esses avanços tecnológicos que está contribuindo para a diminuição desse lixo. E o lixo da agricultura, em sua maioria, são o quê? Lixo orgânico, que é muito fácil de ser conduzido, muito fácil de nós, seres humanos, conseguir transformar ele em adubo através da compostagem e entre outros materiais. Já o lixo urbano é o mais prejudicial, é o grande vilão. E entre esse lixo urbano, o maior vilão é o plástico e o lixo eletrônico. E a coleta seletiva, Bruno, a reciclagem, não existe um tratamento desse lixo. Existe. Com certeza existe um tratamento desse lixo. Mas 1/3 de todo o lixo produzido pelo planeta não é descartado de qualquer local, sem nenhum tipo de tratamento. E os outros 2/3, como é que faz? Os outros 2/3, a maioria vão para um depósito de lixo. Em sua grande maioria em lixão a céu aberto. Que isso é prejudicial à saúde humana e do meio ambiente, do qual vai se originar inúmeras doenças, vai prejudicar o lençol freático, além da paisagem também do local. Mas existem os aterros sanitários que são muito ideal, preparado para receber esse lixo que não contém nenhum tipo de contaminação. E que esse lixo mais na frente servirá de adubo para inúmeras plantações. Porém, os aterros sanitários eles só têm duração de 20 anos. Depois de 20 anos ele perde essa capacidade de não contaminar. Por isso, passou de 20 anos, tem que ser renovado. Aquele aterro ele já não vai servir mais para aquela função de depósito de lixo.
Porém, existe um outro meio, que é a incineração, que é isso, a queima desse lixo. Porém, esse lixo ele não pode ser queimado de qualquer maneira. Por quê? Ao queimar de qualquer maneira, em vez de nós pensarmos que estamos diminuindo aquele lixo, nós estamos poluindo mais o meio ambiente através dos gases. Então, esse lixo ele tem que ter um direcionamento correto. E o que fazer? Existe avanço tecnológico que trabalha com o que nós chamamos de fabricação ciclo, uma economia ciclo. Que seria isso? As fábricas elas começam a fazer materiais mais biodegradáveis, materiais que eu posso reutilizar e pode ser de fácil decomposição na fabricação de outros materiais, ou até mesmo da reciclagem. Mas isso necessitar de todo um projeto, de toda uma mudança na fabricação desses materiais. Porém, mas você falou, e a reciclagem não funciona? Funciona, mas para termos a ideia, só 15% de todo o lixo que é produzido no mundo e que é descartado, ele é reciclado. Por quê? Porque para ter o processo de reciclagem exige um alto custo financeiro. E claro, nem todo mundo vai estar gastando milhões para reciclar um lixo, do qual posso estar fabricando mais daquele material. Então necessita que exista essa economia, essa fabricação circular. Porque se eu continuar produzindo, não ter um direcionamento, um tratamento desse lixo, vai ser pior. Para termos a ideia, 700 toneladas são jogadas anualmente de lixo nos mares e oceanos. Isso vai prejudicar o que? A fauna local, o ecossistema lá, tal que o mar, o oceano faz parte. E esse lixo ele pode estar acarretando a extinção, contribuindo para a extinção de várias espécies, do qual o lixo ele está prejudicando. Então precisa ter um redirecionamento. E também o lixo eletrônico ele vem aumentando gradativamente ao longo do ano. Só para termos a ideia, em 2010, 35% de lixo eletrônico era descartado anualmente, 35 milhões de toneladas. E em 2019 passou para 53. E a expectativa é que em 2030 chegue a mais de 700 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Isso é devido ao alto consumismo e os materiais do qual eletrônicos eles estão tendo uma menor durabilidade. Então, enquanto nós seres humanos não abrimos nossos olhos, não tentarmos fazer prática realmente que possa contribuir para a diminuição dessa produção e desse descarte de lixo desenfreado, vamos estar tendo inúmeras consequências, vamos estar tendo inúmeras ocorrências que vai causar desequilíbrio no meio ambiente, como enchente, surgimento de mais doenças, do qual essas gripes não é nenhuma novidade e é consequência dos nossos atos, do qual nós tratamos os recursos naturais. Poluição é a introdução de substâncias ou energia de forma acidental ou intencional no meio ambiente, como consequências negativas para os seres vivos. A poluição passou a ser mais intensa a partir da Revolução Industrial, que culminou no aumento da industrialização e urbanização. Atualmente é considerada um grave problema ambiental. E no Brasil, a poluição é enquadrada como um crime através da Lei nº 6.938/81 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, o qual se ocupa da política nacional do meio ambiente. A poluição da água é a contaminação dos recursos hídricos através da liberação de compostos físicos, químicos e biológicos prejudiciais aos seres vivos. Ela destrói fontes de alimentos, ocasiona a morte de animais aquáticos e contamina a água potável. Entre as causas da poluição da água estão o lançamento de esgoto em ambientes aquáticos, o despejo de lixo diretamente no mar, rios ou lagos, vazamento de petróleo decorrente de acidentes marítimos e poluição dos lençóis freáticos com pesticidas que são levados pela chuva. A poluição do ar ou poluição atmosférica
é o resultado do lançamento de grandes quantidades de gases ou de partículas líquidas ou sólidas na atmosfera. Entre as causas da poluição do ar estão o excesso de liberação de ácido nítrico, dióxido de carbono e monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, entre outros, em decorrência da atividade das indústrias, veículos e incineração de lixo. Vulcões, desmatamentos e queimadas também estão entre as poluições do ar. A poluição térmica é a liberação de água aquecida para os ambientes aquáticos. Essa situação é nociva para as espécies que são intoleráveis a mudanças de temperatura. É um tipo de poluição menos conhecida. Resulta da alteração da temperatura do ar e da água utilizada, sobretudo pelas usinas hidroelétricas, termoelétricas e nucleares. A poluição do solo corresponde a qualquer mudança em sua natureza, causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e líquidos. As causas da poluição do solo têm a liberação de poluentes no solo, como solventes, detergentes, lâmpadas fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolinas, diesel e óleos automotivos e chumbo. O despejo de lixo doméstico também é causa de poluição do solo. A poluição visual é a característica de áreas urbanas e consiste no excesso de placas, postes outdoor, banners e cartazes de veículos de anúncios. Além disso, inclui a degradação urbana, fruto das pichações, excesso de fios de eletricidade e acúmulo de resíduos. A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É causada pelo barulho excessivo de indústrias, meios de transportes, obras, aparelhos de som, entre outras atividades. As consequências do meio ambiente poluído são causas de grande preocupação, tanto para a conservação da biodiversidade como para o bem-estar dos seres vivos. Entre os exemplos que podem acarretar problemas patológicos estão as doenças e problemas respiratórios e de pele, alergia, doenças nos olhos, hepatite, micose, diarreia, otite, surdez, má formação de feto, estresse, destruição da camada de ozônio também estão entre os exemplos. Entre as soluções, para cada tipo de poluição existe uma solução possível. Como exemplos, evitar o desperdício e consequente acumulação de lixo, optar por material biodegradável, reciclagem, utilizar protetores de ouvidos em algumas profissões, fazer manutenção dos carros, promover educação ambiental, utilizar transportes públicos, deslocar-se de bicicleta ou caminhar, jogar o lixo eletrônico em locais apropriados, fazer o tratamento do esgoto e participar da elaboração de políticas voltadas ao enfrentamento dos problemas ambientais. Dando continuidade aos assuntos que estão sendo abordados, nós iremos falar um pouco agora sobre o aquecimento global. Bom, o aquecimento global, ele nada mais é do que o aumento da temperatura média, da Terra e dos oceanos, e que pode ser por consequências naturais ou pela ação antrópica. Como já foi comentado anteriormente, o aquecimento global ele é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, e pode ser por consequência de causas naturais ou atividades humanas, pode ser pela ação antrópica. Então, o aquecimento global, ele causa o efeito estufa, Mas o que é o efeito estufa? O efeito estufa, ele corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra.
E essa camada ela é composta principalmente pelo gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o vapor de água. O efeito estufa, né, ele é um fenômeno natural, fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta ele poderia se tornar muito frio e isso inviabilizaria a sobrevivência de diversas espécies. Então, normalmente, parte da radiação solar que chega ao nosso planeta ele é refletida, como vocês podem observar na imagem ao lado. Ela é refletida e retorna diretamente para o espaço. Outra parte ela é absorvida, né, pelos oceanos e pela superfície da Terra. Então, ela é retida por esta camada de gases que é causado, né, o chamado efeito estufa. O problema não é o fenômeno natural, mas sim o agravamento dele. Como muitas atividades humanas, algumas delas emitem uma grande quantidade de gases formadores desse efeito e intensificando ele, né, o efeito estufa. E essa camada que protege a Terra, mais espessa, ela está ficando cada vez mais espessa, né? Mais fina. Então, a Terra ela está retendo mais calor e aumentando a temperatura da atmosfera e dos oceanos e intensificando aí o aquecimento global. Então, quais são as causas, né? Algumas já foi comentado anteriormente. Então, existem várias atividades que emitem esses gases, né? E os principais deles, e as principais são pelo uso, né, de combustíveis fósseis, que a queima de combustíveis fósseis usados em automóveis movidos a gasolina e a óleo, ele libera o dióxido de carbono, né, que é considerado aí o maior responsável pela retenção de calor na atmosfera. O desmatamento ele também contribui, né, para o aquecimento global, pois o desmatamento, além de destruir grandes áreas de floresta, também libera gases do efeito estufa. E as queimadas, a queima da vegetação ela libera uma quantidade significativa de dióxido de carbono. E as atividades industriais. As indústrias que fazem o uso de combustíveis fósseis também são responsáveis pela emissão de gases poluentes. Essa situação aí compreende maior parte da emissão de gases de efeito estufa em países desenvolvidos. E quais as consequências, né, dessa intensificação aí do aquecimento global? Então, o aquecimento global ele provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta, o derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar, e isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas para outras cidades ou países. O aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões. Além da extinção de diversas espécies, desertificação de áreas naturais e as secas, né, poderão ser bem mais frequentes. As mudanças climáticas ainda podem afetar, né, a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas elas podem ser afetadas. Então, o que pode ser feito, né? Então, o governo ele pode investir em medidas sustentáveis, né? O uso consciente, o consumo consciente, reduzir a emissão de gases, né, que intensificam aí o efeito estufa, ocasionando aí o aquecimento global. E é isso. Obrigada. Falando sobre a educação ambiental, né? O que é educação ambiental? Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como do uso comum, né, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade, né? A educação ambiental também ela é uma dimensão da educação, ou seja, é a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. A educação ambiental ela deve buscar, né, valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, ou seja, da espécie humana com o meio ambiente, né? Porque a gente sabe que a natureza ela não é uma fonte inesgotável de recursos, as suas reservas elas são finitas, né? Elas devem ser protegidas. E como que a gente vai proteger a natureza? Evitando queimada, desmatamento, né? Fazendo também a questão da reutilização, né? De maneira racional, ou seja, evitando desperdício e considerando a reciclagem, principalmente, né, como um processo vital dentro dos sistemas de ambiente, né? Ou seja, as espécies que existem no planeta merecem nosso respeito, né? Além disso, também a manutenção da biodiversidade ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Se nós destruirmos a nossa biodiversidade, nós estamos destruindo também a vida e a espécie humana, né? É necessário planejar o uso de ocupação do solo nas áreas urbanas e rurais, considerando que é necessário também ter condições dignas de moradia, trabalho, transporte e lazer, áreas destinadas à produção de alimentos e proteção dos recursos naturais também. Então, a educação ambiental é isso, é um processo de aprendizagem que aumenta, né, o conhecimento das pessoas e a sua conscientização sobre o meio ambiente, né, e esses desafios associados a essa aprendizagem, né. Ou seja, ele desenvolve também as habilidades e informações necessárias para enfrentar problemáticas relacionadas com o ambiente, ou seja, problemáticas ambientais, né. E é isso aí, galera. Então